falar de sangue, né? Sangue, porque todo mundo esquece do sangue, todo mundo trata aí todas as patologias de forma isolada, mas o sangue é um X da questão muito grande. Enquanto a gente não mexer com sangue, a gente não modifica na plenitude. É assim, escala de pH, né? De 0 a 14, baixo de 7 é ácido, acima é base ou alcalino, né? 7 é neutro. Nosso sangue está regulado aqui, bem aqui, 7,35, 7,45. Durante a nossa fase adulta ele vai estar regulado aí sempre. Aí o corpo vai fazer 1001 coisas para te manter regulado aqui. Porque tudo que você come ou vai alcalinizar ou vai acidificar. É ligeiramente alcalino. Então, isso significa que o nosso corpo é alcalino. Se você pegar uma criança com 2, 3 anos, por exemplo, a sua filha, por exemplo, ela tem um pH de 8, 8,2, um bebezinho 8,3, que vai ter mais energia, né? Até a gente fala assim, tem muita energia, a criança não para o tempo inteiro, porque o sangue está mais alcalino e com certeza vibra, corre mais energia no corpo. Energia não tem absolutamente nada a ver, né, com açúcar ou amidos. Energia está relacionada com condutividade. Então, se você entender que açúcar e amidos vai colocar o seu sangue nessa faixa aqui de acidificação, e para que você não morra, porque qualquer coisa que você coma de forma a acidificar o seu corpo, o seu organismo, né, ele entra num estado de tamponamento. O que é esse tamponamento? Ele começa a deslocar minerais para o sangue não baixar de 7. Porque se o sangue baixar de 7, você entra em coma e aí você morre. Então, quando você toma um copo de refrigerante, por exemplo, que proporcionalmente joga o seu sangue para 2,5, né, você, naquele instante, você entra num relaxamento profundo, você entra num, né, até as pessoas falam, é uma sensação de bem-estar. Não, de bem-estar não tem nada, é uma sensação de briga, de luta pela vida. Porque o corpo está deslocando o mineral de tudo que é fonte, dos ossos, do cérebro, de todas as fontes, para colocar na corrente sanguínea. A gente tem, 90 nutrientes essenciais e 2/3, 60, são minerais. Ninguém fala disso. A gente tem um medo absurdo, né? Eles colocam um medo gigante aí dos 12 aminoácidos, das 16 vitaminas, das 2 gorduras, mas e os 60 minerais? Que é o que a gente está perdendo de forma constante para se manter aqui em 7,35, 7,45. Alimentos cozidos, alimentos desidratados, secos, proteína animal, amidos e açúcares são os maiores vilões nessa questão aqui. Eles vão te roubar mineral. Porque para o sangue se manter em 7,35, 7,45, você acaba perdendo potássio do cérebro, cálcio dos ossos e por aí vai. Magnésio das diversas fontes. E aí o corpo entra num colapso por desmineralização. E é o que a sociedade vive. Está todo mundo com deficiência de mineral. Não come da terra, não tem banho de mar, não tem uma relação com o mar, né? Não tem sol, não tem uma relação com o sol, não pisa na terra, está totalmente isolado. Imagina, usa calçado de borracha, lava os pés, meia, cimento, cerâmica, fora quem vive nos andares altos, né? Então não tem realmente uma relação, não encosta na terra. Então está faltando muitos minerais aí, e essa é uma chave aí, porque por isso que as pessoas sentem uma energia tão baixa, de modo geral. Aí com isso aqui aberto, a gente fica totalmente vulnerável. Para quê?
por aí vai. Todos os sintomas, todos os sentimentos, filhos, com medo de sentir uma energia, com medo do sol, com medo do vento. O vento pode recarregar a gente, basta saber aproveitar. O movimento, um monte de coisa que é natural, que a gente teria isso aí de forma natural, mas a gente tem medo, a gente tem receio. E aí a gente está vibrando sempre com uma energia baixa por falta de mineral no corpo, e aí fica suscetível a todas essas ondas que vêm dessas antenas, de todos os lugares que são controlados, para que a gente fique cada vez mais ansioso. Porque o ansioso é o consumidor perfeito. O ansioso só tem anseio por uma coisa: o próprio consumo. Qual é o próximo carro? E agora que eu comprei o super filtro alcalinizante, eu vou comprar qual? E agora que eu já tenho a minha academia, eu vou ter que material. E agora que eu tenho uma moto 1000 cilindradas, eu vou querer qual? E assim vai. Sempre projetando, sempre querendo sair da nossa realidade, que é uma situação de desequilíbrio, principalmente um desequilíbrio por falta de minerais. E cobrindo, né? Sempre cobrindo isso aí com o consumo de alguma coisa. Dessa forma é muito fácil, mas aí está relacionado às doenças, à porta aberta, porque cada vez que seu corpo entra num estado de tamponamento, a sua imunidade cai. Cada vez que você está deslocando minerais de um lado para o outro, a sua imunidade cai. E aí você fica a porta aberta. Os vírus, as bactérias, as doenças criadas, os tipos de dengue, os tipos de gripe, as gripes feitas em laboratório. E com isso, claro que os lucros vão se multiplicar, se multiplicar e se multiplicar. Mas se a gente tivesse se alimentando nessa faixa aqui, com certeza a gente viraria essa página para todo o oposto, que é criar e todos os outros sentimentos que vêm abaixo disso, que é a frequência natural nossa, é uma frequência de criação. E aí a gente tem confiança, a gente tem segurança, aí a gente não tem essa impaciência monstro que todo mundo tem. E aí a gente consegue limitar com a gente mesmo, inclusive, de uma forma bem diferente. Mas dessa forma, se alimentando desse jeito, perdendo minerais, porque a gente está trafegando aqui, aqui realmente é a porta aberta. E aí porta aberta para quê? Para todos os sentimentos negativos, porque você está fazendo isso com o corpo. Você está agindo de forma negativa com ele. E aí os sentimentos acidificantes são todos esses que a gente está cansado de ver nas cidades. E os sentimentos alcalinizantes é todo o oposto, é todo o contrário. É um entendimento, é uma criação, é uma busca sem dor, não tem esse sofrimento e por aí vai. Porque as células vão estar vibrando de uma outra forma, vão ter minerais de forma disponível. E aí sim você vai ter prazer, que a maioria das pessoas não tem, de tomar sol. Prazer de pisar na terra, que a maioria das pessoas não tem. Prazer de ir para o parque só para ficar olhando as árvores, as pessoas têm medo disso. Pisar na grama, né? Então você vai ter essa energia passando por você, porque você está com minerais de forma constante, disponível. E isso aí, perdendo minerais para o sangue o tempo inteiro, porque esse é um sequestro de minerais que acontece, o tamponamento. Aí você vai desenvolver todos os problemas que a gente vê nos dias atuais, principalmente as coisas massivas, como problemas reumáticos por falta de mineral, muitos problemas mentais por falta de mineral, problemas da síndrome metabólica, diabetes, a hipertensão e por aí vai. Sem falar que quando o seu corpo já não consegue manter o seu sangue aqui próximo de 7, porque você já perdeu minerais de forma constante, quando você já está chegando aqui, aí você já está com câncer, aí você já está entrando num coma, e aí você vai morrer. Porque a gente morre por desidratação. Quando acidifica,
você está desidratando o seu corpo. Alcalinizando, você está hidratando o seu corpo. Os alimentos alcalinos, eles vão ter sim mais água, mais oxigênio. Vão ter um pH, que é hidrogênio, mais alto. É isso. Você vai dar mais oxigênio para suas células pelo alimento que você come. Sem deixar um ambiente para vermes, fungos, parasitas. E aí tudo isso que a gente já sabe que está acontecendo aí com a sociedade, que acontece aí no macro aí, e esse controle, e claro que por trás os lucros farmacêuticos, porque muita gente fala assim, você é muito duro, às vezes tem raiva de médico. Não, todos são inocentes mesmo, as pessoas são inocentes. A medicina também foi sequestrada pela farmácia, né? A medicina foi sequestrada pela farmácia. E os profissionais, eles estão acordando, eles estão mudando, eles estão fazendo as coisas de uma outra forma, estão olhando de uma forma mais holística, que essa medicina aí tem que olhar, porque se não olhar como um todo, se continuar tratando de forma isolada, vai continuar do jeito que está aí, todo mundo morrendo e cada vez mais rápido, com os mesmos problemas e problemas novos, né? Eu tenho uma azia, você tem uma azia, ela tem uma azia, ela tem uma azia. Eu tomo o remédio A, você o B, ela o C e ela o D. Não, mas eu não posso tomar o C, porque só funciona comigo o A. E assim, para cada problema de saúde, sempre eles vão criar uma nova droga, dizendo que aquele problema é uma variante. É algo que agora é um problema novo, assim como estão fazendo com a dengue, como estão fazendo com outras e outras coisas. Então é um problema novo. Não, não é o mesmo problema. Só está se apresentando de uma outra forma para que tenha uma nova droga para ser vendida. Alcalinizou o corpo significa rejuvenescer. Alcalinizar significa deixar minerais disponíveis para serem utilizados para diversas formas, diversas situações do corpo, de desintoxicação, de nutrição, de equilíbrio, de regular a nossa biologia. É isso. Bem simples assim, a questão sanguínea é essa. Tem problema de saúde, tem que tratar o sangue. Se não tratar, se tratar de forma isolada, o desequilíbrio que aconteceu vai acontecer de novo. Então, câncer, tem câncer na próstata, adianta tirar a próstata? Se não mudar a alimentação, não. Se não mudar o estilo de vida, não adianta. Vai fazer a cirurgia, vai fazer os procedimentos todos, daqui a pouco vai voltar. E aí vai voltar em outro lugar. E aí vai voltar em outro lugar, porque tudo está no sangue, tudo está no sistema linfático, tudo está no fígado, está tudo nos rins. Uma vida de toxinas. Enquanto a gente não tratar rins, fígado, intestino de uma outra maneira, de modo a limpar, vai sofrer dos mesmos problemas. Mas e aí, quanto tempo depois eu posso voltar a comer dessa forma que todo mundo come? Nunca. Porque senão vai ter o problema do mesmo jeito. É modificar os hábitos alimentares. Voltou, vai aparecer, vai reaparecer, a mancha vai voltar, o inchaço vai voltar, o intestino vai constipar, o desequilíbrio que tinha de ciclo menstrual vai voltar, a diabetes vai reaparecer. Mas não foi curado? Não é por isso que foi curado, você vai dar a causa do problema novamente? Aí a cura vai embora, com certeza. Essa questão dos minerais, né? Você falou que o mar é super importante, né? Mas para quem mora na cidade... Então, para quem mora na cidade... muito contato, né? Quem não tem muito contato com o mar, é interessante sempre fazer um uso de um sal de boa qualidade, né? Um sal que seja um suplemento mesmo, como um sal rosa. E fazer, de repente, umas salmouras, né? Uns escaldapés com sal. Isso aí vai ajudar bastante a remineralizar o corpo, bem como os banhos de argila. Porque a pele é uma boca, né? Então, a gente precisa realmente de contato com a terra, que a gente não tem mais. E os banhos de argila vai remineralizar de forma bem bacana. Se quiser potencializar, fazer esse banho de argila na água do cloreto de magnésio, vai ser melhor ainda. Faz o banho de argila 2, 3 vezes na semana. O corpo só vai agradecer. A nível de minerais é uma boa
forma de... E claro que comer da terra, né? Comer da terra, comer orgânico, comer da terra. Para sentir a energia do lugar em que você vive, você tem que comer dos minerais daquele lugar. Então, se você não come da terra, que a gente compra maçã que vem do sul, o coco que veio da Bahia, a banana que foi plantada no Paraná, mas a energia da terra ali que está passando na capital de São Paulo, por exemplo, é dali, daquele lugar. Então, ou você vai suplementar de forma a ter minerais de forma disponível, né, de modo a ter minerais de forma bem disponível para você sentir aquilo ali, ou tem que comer da terra mesmo. Tem que comer, e comer da terra significa orgânico. Porque a terra também está um pouco digitalizada, né, hoje em dia, ou não? É, mas aí você está falando de um centro urbano, né? A gente tem que entender que o mundo é muito mais extenso fora das cidades. Sai um pouquinho da cidade que a gente já vê que é claro que eles estão lançando aí um monte de coisa na nossa cabeça todos os dias. Tem os agrotóxicos, tem os metais pesados, tem os rastros químicos. Mas mesmo assim, a Terra é muito maior, muito mais infinita do que essas ações terroristas dos homens contra o planeta. Eu acredito que a Terra se cura independente de qualquer coisa. O poder da Terra é muito maior do que o dano que o homem acha que pode fazer com ela. A Terra é infinitamente maior. Lógico, fazem nos pensar que a água está acabando. Imagina, a água vai acabar. Como a água do planeta vai acabar? A água do planeta não acaba nunca. Mas claro que nos grandes centros a água é controlada, a água é modificada e assim vai. Porque também fizeram a gente achar que todo mundo tem que viver em metrópoles, todo mundo tem que viver aglomerado. E a Terra é muito maior fora das cidades do que nos centros povoados. E a gente tem como medir o pH do nosso sangue? Então, o pH do sangue você não vai conseguir medir exatamente porque ele vai estar sempre aqui. O corpo vai estar fazendo de tudo. O que você tem como medir é o pH da urina e o pH da saliva. Aí você tem como medir. Mas isso medir. vai variar muito, né? No dia que você comeu... Sim, e até no dia que você tem um desequilíbrio, porque você acaba perdendo muitos minerais, que muitos minerais acabam sendo jogados fora no momento desse de tamponamento. E eles vão para o sangue, acabam sendo filtrados, muitas vezes vão em excesso, porque é para aquele momento de desequilíbrio, e daí depois eles saem de você. E aí acaba você tendo uma urina alcalina, que também não é interessante, uma urina muito alcalina, não, porque você está perdendo minerais. Você tem que ter realmente esse equilíbrio. Mas do sangue, o corpo vai estar fazendo de tudo para estar com esse pH equilibrado. Então vai sempre mascarar alguma coisa, a não ser que você já esteja já no final da vida, já com câncer, alguma coisa assim, aí você vai realmente identificar uma diferença de pH. Mas de modo geral, o corpo tem esse tamponamento automático que é justamente para nos manter vivos, para que a gente fique nessa faixa de 7,35, 7,45. E a maneira de estar repondo esses minerais é através do suco verde, por exemplo? Comida, né? Comida do chão, comida da terra. Sim, muito mais verdes, vai ter um pH mais alto, você vai ter mais minerais, você vai ter um valor nutricional mais alto. O alimento verde, com certeza, ele tem um valor nutricional superior. Ele é um alimento mais completo, que vai ter mais minerais também, mas da terra de modo geral. A gente precisa comer da terra. Coisas que vêm da terra, pois ali tem mineral. Tomar banho de mar. Ah, estou longe, moro em São Paulo. Foi uma opção que você fez. De repente a melhor opção de vida é morar perto do mar. Né? Eu prefiro morar perto do mar do que morar longe. Com certeza. Bem mais gostoso.